Meus senhores, se você que está me ouvindo é um cristão, você crê que foi salvo pela graça, por meio da fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Cristo Jesus enviado pelo Pai para nos reconciliar consigo. Isso tudo através do poder do Espírito Santo de Deus, que nos regenerou, que lhe regenerou, e nos trouxe arrependimento e fé, que são dons de Deus. Mas você já se perguntou por que disso? Uma pergunta interessante. Por que Deus te salvou? Por que Deus me salvou? Por que Deus nos salvou? Por que que Deus salvou alguém? Alguma pessoa? É uma pergunta importante. Nós somos ensinados a questionar tudo, né? Esse método de educação muito avançado que tem feito um monte de idiotas úteis. Mas nós não questionamos coisas importantíssimas, e essas são perguntas que nós deveríamos fazer. Por que dessas coisas? Alguém poderia dizer o seguinte: porque Deus nos amou, porque Ele nos amou. Será que essa é toda a resposta? Será que dizer que Deus nos amou, que Deus amou alguém e por isso salvou alguém, é toda a resposta? Então nós devemos avançar um pouco mais e perguntar: por que Ele nos amou? Nós sabemos que não há nada em nós que agrade a Deus. Que não há nenhum mérito nosso. Que Deus não olhou para nós e disse: ó, que bonitinho, vou salvá-lo. Ó, que santinho, vou salvá-lo. Por que que Ele nos amou? A grande resposta para todas essas perguntas, meus irmãos, ela é simples e ela é maravilhosa. Ela nos faz entender qual é o fim, qual é a finalidade do Evangelho de Deus. E qual é a finalidade do Evangelho de Deus? É glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, o Evangelho torna-se ainda mais glorioso para nós. E nós começamos a entender um monte de outras coisas. Por isso vamos ver a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no verso 1, onde a santa palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, escravo de Jesus Cristo, apóstolo chamado e separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas em sagradas escrituras, que se referem ao seu Filho, que como homem foi gerado da descendência de Davi, e segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, foi provado como era o poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, a fim de trazermos para a obediência da fé todas as nações, para a glória do seu nome, entre os quais sois vós também chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos em virtude de terem sido chamados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. E mais uma vez nos aproximamos da Tua Palavra, desejosos de aprender mais de Ti, conscientes das nossas falhas, das nossas debilidades, das nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Não permita que eu, tão falho que sou, Senhor, falhe em apresentar a Tua Santa Palavra e nem falhe em retirar de alguma maneira ou tocar de alguma maneira na glória que pertence unicamente ao meu Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ajuda, Senhor, que cada pessoa que ouvir possa ter os seus corações dilatados em amor e em louvor. Pedimos essas coisas para a glória do santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade, numa pregação que eu confesso foi densa, foi pesada, fez a cabeça de alguns dos irmãos ficar pesada e cheia e talvez até com dor, nós vimos que Paulo estava continuando a desenvolver o assunto do Evangelho nos versos 3 e 4. Como o assunto do Evangelho é Jesus Cristo, o que é dito sobre Jesus Cristo? Nós vimos então Paulo falando a respeito do seu nascimento e da sua morte, que foram em um estado de humilhação. Vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo começou a ser algo que ele não era antes. Homem. E homem nascido da descendência de Davi, vindo em fraqueza, ainda que fosse filho de Deus, veio em fraqueza. Ele foi encarnado sob a natureza humana e como um homem perfeito, era mortal. Ele foi então aperfeiçoado através da obediência e do sofrimento, se sujeitando à morte e morte de cruz. Por fim, nós vimos que a sua ressurreição foi então num estado de exaltação. Nós vimos que essa ressurreição, ela provou, ela demonstrou, ela comprovou que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Foi uma mensagem maravilhosa, porque falou de Deus, não porque eu preguei. Jesus é o inigualável Filho de Deus. É comum dizer que fulano também é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, mas pela Bíblia nós sabemos que não somos todos filhos de Deus, que a humanidade não é toda filha de Deus. Deus tem sim muitos filhos, como nós vemos em Gálatas capítulo 4, onde Paulo diz o seguinte: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, olha novamente a repetição, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meu irmão, se você é cristão, você é filho de Deus. Mas você é filho de Deus adotado em Cristo Jesus. Jesus é filho de Deus num sentido totalmente singular. Ele é o unigênito de Deus, ou seja, ele é o único filho autêntico de Deus. Mas, ao ressuscitar, ele tornou-se o primogênito, a primícia da ressurreição, porque agora nós somos adotados nele, e ele é o primeiro, o primogênito, e nós, os herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, adotados nele. Hoje, meus irmãos, a partir dessas informações, até onde nós fomos dadas por Paulo a respeito do Evangelho, nós veremos que esse Filho de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente parou na metade do verso, no finalzinho do verso, e deixamos de fora exatamente isso. Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós falamos há umas 2, 3 mensagens a respeito desses títulos brevemente, mas nós vamos relembrar cada um desses títulos hoje. Depois, nós veremos que o objetivo de Paulo em pregar o Evangelho é trazer para a obediência da fé, não apenas os judeus, mas todas as nações, inclusive nós. E por fim veremos que a razão principal para essa proclamação do Evangelho é para a glória do seu nome. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie a glorificar, não só nesta manhã, mas sempre, o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrem, meus irmãos, os romanos, eles não conheciam Paulo pessoalmente e só tinham ouvido boatos e mentiras a respeito do seu ministério. Por isso,
Paulo, quando escreve, ele escreve, e principalmente na sua introdução, e principalmente porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então nós unimos o sagrado e a boa intenção de Paulo. Ele escolheu com muito cuidado cada uma das palavras. E essa é a razão que nós temos nos aprofundado nessa introdução, para compreender essas preciosas informações. Os irmãos devem ter sentido ao menos que ao nós lermos o texto que nós estamos expondo, verso a verso, mas lemos 7 versículos, parece que as coisas clareiam mais e fazem mais sentido, e apenas numa introdução tem muita coisa sendo dito, e é exatamente isso. Há muita teologia nessas declarações iniciais do apóstolo Paulo. Então vejamos em primeiro lugar, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus, meus irmãos, é o assunto, ele é a essência do Evangelho. A Boa Nova não é uma doutrina, o Evangelho não é um ensino, mas o Evangelho, a Boa Nova de Deus, é uma pessoa, Jesus Cristo. Segundo um teólogo, a plenitude concreta de Deus. Olha que glorioso. Outro teólogo diz que o assunto é aquela pessoa que se acha no mais sublime nível da realidade. Tanto que Calvino vai dizer que para nós nos conhecermos, nós temos que conhecer primeiro a Deus nas suas institutas. Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos nos conhecer, nós podemos conhecer o mundo. Fora daí, nós não conhecemos absolutamente nada, porque nós não temos com que nos medir. Baseado nas declarações grandiosas sobre o estado de humilhação e exaltação, Paulo conclui então o verso 4, afirmando que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E veja, o nosso Senhor pode ser nomeado dessa forma, porque aquelas declarações que Paulo deu, que nós vimos na semana retrasada, elas são verdadeiras. E cada um desses títulos possui um rico significado. Vejamos então, em primeiro lugar, ele é Jesus. Isso é importante. O seu nome identifica a sua identidade humana e histórica. É um homem, nasceu homem, veio e entrou na história. Como nós vimos, Jesus, como homem, foi gerado da descendência de Davi, ou seja, ele foi feito homem. Repito, entrou na história. Deus fez-se homem. Deus, o Filho, fez-se homem. O significado do nome de Jesus, Yeshua, que é semelhante a Oséias, ou a Josué, significa Yahvé salva. Javé salva. Esse é o significado do nome de Jesus. E nós vimos nas exposições sobre Mateus, lá no início do Evangelho, o anjo vindo e anunciando a José que ela, ou seja, Maria, dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. O nome vem do alto. O nome é determinado por Deus. Mas por que o nome de Jesus? O anjo complementa. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, o seu nome expressa a sua identidade histórica e humana e expressa também a sua missão. A missão de salvar o seu povo. Mas ele é, em segundo lugar, Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Muitos até hoje pensam, e não deem risada, isso é muito comum, que Cristo seja o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo como Alberto de Oliveira. Mas Cristo não é sobrenome. Nós precisamos saber disso. O seu nome completo, se fosse registrado, seria algo mais ou menos Jesus Bar José. Bar filho, Jesus filho de José. Ou, como é registrado, Jesus de Nazaré. As pessoas eram conhecidas pela localidade de onde vinham, pela profissão ou pela filiação. Cristo não é
sobrenome, mas Cristo é o seu título. É um termo grego referente a Messias, que é a palavra hebraica que significa o ungido. O Messias significa o ungido. E Cristo é o termo Messias, que é do hebraico, em grego. Cristo significa o ungido. O título de Cristo refere-se então à sua unção para o propósito de salvar o seu povo dos pecados deles. Deus, através de Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Assim, meus senhores, o título aponta para a sua capacitação. Ele é o ungido de Deus para esta missão de salvar o seu povo dos pecados deles. Note que nós aprendemos que os 3 ofícios do Redentor são, lembram? O Redentor, na sua obra de salvação, tem 3 ofícios, ok? E os ofícios são: isso, profeta, sacerdote e rei. Agora, observe o seguinte: esses 3 ofícios, quando eram exercidos no Antigo Testamento, eles somente poderiam ser exercidos por um homem que fosse consagrado a Deus por óleo, ungido. Aí notem como é feito baboseira com essa história de unção nos dias de hoje, né? Ou o nome ungido. Não toca no ungido do Senhor. Filho, se eles besuntaram a tua cabeça com óleo, isso não significa que você é ungido do Senhor. O óleo significava o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que capacitava essa pessoa para exercer o seu ofício como ungido de Deus. Então, Jesus Cristo é Jesus, o ungido de Deus, capacitado por Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas note, em terceiro lugar, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos ver junto, nosso Senhor. Ao ressuscitar, Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Senhor, com toda autoridade nos céus e na terra. Tem muita gente hoje na igreja ainda que acredita que o diabo manda no mundo. Não entendem quando Jesus diz: eu vi o diabo caindo como um trovão. Não entendem quando diz que o valente foi amarrado. Não entendem nem mesmo Apocalipse, fazem um monte de confusão lá em Apocalipse, fazendo um roteiro de filme. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se todo o poder foi dado a ele, então ele pode dizer que ninguém toca nos seus. O maligno não pode tocar nos seus. Como é escrito em 1 João capítulo 3 ou 4. Me perdoem o lapso de memória. Senhor, então, refere-se à sua autoridade soberana. Soberana. E identifica, então, o seu senhorio exaltado. Onde é que a Bíblia diz, e nós confessamos semanalmente no credo, que Cristo Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ressurreição provou que Jesus Cristo é o poderoso, o todo-poderoso Filho de Deus. Esse poder que o homem-Deus foi investido faz dele, então, Rei dos reis e Senhor de todos os senhores. Mas, além de falar Senhor, Jesus Cristo Senhor, Paulo ele fala uma coisa mais pessoal. E isso é maravilhoso para nós que somos cristãos, porque isso tem a ver conosco. Sim, Jesus Cristo, ele é Senhor dos senhores. Sim, Jesus Cristo é Senhor de todos, mesmo do ímpio, mesmo do ateu, mesmo dos demônios, porque são criaturas. E até para entrar em porcos tem que pedir autorização. Ele é Senhor de todos. Todos pertencem a Ele. Por quê? Porque a sua autoridade abrange céus e terra.
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu senhorio para a glória do seu nome e para a glória de Deus Pai. Que glorioso! Mas, meus irmãos, Ele é especialmente e particularmente nosso Senhor. Senhor é uma coisa, é nobre, é alto, é elevado, é glorioso, é digno de honra, Senhor. Mas nosso Senhor fala de relacionamento, de comunhão, de unidade, de pertencimento. O meu amado é meu e eu sou dele, canta a Sulamita. E ela canta não em nome dela, ela canta em nome da igreja lá em Cantares. Eu sou do meu amado e ele é meu. Jesus pertence a nós, meus irmãos, porque nós pertencemos a ele. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós o amamos. Não foi nós que demos o primeiro passo. Ele nos amou primeiro e antes da fundação do mundo. Ele é nosso Senhor porque nos comprou com seu precioso sangue. O que isso significa? Que nós lhe pertencemos. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos dele. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós temos vivido como se pertencêssemos a Ele, irmãos? Você tem vivido como se pertencesse a Ele? Ou você tem se debatido como um peixe fora d'água em suas mãos, tentando fazer a sua vontade e não a dele? Ele veio salvar o seu povo. Eu acho isso maravilhoso. O seu povo. Mas já era dele, exato, já era dele. Já estava determinado, mas ele veio salvar esse povo, as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas e elas vão reconhecer a minha voz. Eu não entendo como tem gente que briga com esses textos. Eu não consigo compreender. Irmãos, a palavra nos diz que nós somos dele, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Agora observe, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, um povo que lhe pertence, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o nosso Senhor e é o nosso possuidor supremo, e a sua autoridade sobre nós, ela é absoluta. Ele é Senhor do nosso coração, Ele é o Senhor da nossa consciência. Essa declaração, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, essa era a razão das perseguições e das mortes dos cristãos no Império Romano, pelo Império Romano. Veja, não é porque criam em Jesus Cristo, ou não é porque o império não pudesse crer, mas é porque eles criam que somente Jesus era Senhor. O império cria que o imperador, o César, o Augusto César, era Senhor. César é título, tá? Não é nome, por favor. Então os cristãos, por não crerem que o imperador fosse o Senhor, mas que Jesus fosse o Senhor, e não somente o Senhor, mas o único Senhor, os cristãos eram condenados como pagãos. Olha que coisa louca. Como pagãos. O Império Romano tinha todo um panteão de deuses. Uma infinidade de deuses. E se você se curvasse a esses deuses,
e colocasse Jesus junto nesse panteão, e sobre todos eles se curvasse a César, estava tudo certo. Mas o problema é que para o crente isso não dava certo. Jesus é o único Senhor, e isso o império não podia suportar. Qual era o castigo que esses crentes sofriam? Morte em arenas, lutando entre si. Pensa, lutando entre si, lutando contra gladiadores, lutando contra feras, leões, por causa do nome, único Senhor. Meus senhores, eu confesso que quando eu leio assim uma placa, um adesivo, Jesus, esse nome tem poder, eu fico horrorizado. Eu fico horrorizado, eu fico estremecido, eu fico indignado, eu fico ruim. A verdade é essa. Mas por que, pastor? Porque essa é uma forma mística, idólatra, de tratar o glorioso nome do nosso Senhor. Jesus, ou Jesus Cristo com seu título, não é uma palavra mágica, meus irmãos. Jesus, esse nome tem poder. Abracadabra, essa palavra tem poder. É a mesma coisa. Quem tem poder é a pessoa de Jesus Cristo. É o poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se esse significado, ele não estiver atrelado à nossa mente, à nossa consciência e ao nosso coração, ao coração daquele que está declarando isso, pela fé, de nada adianta. O poder do nome não é mágico. O poder do nome de Jesus Cristo pertence à pessoa de Jesus Cristo. Se você invoca só o nome como uma palavra mágica, você não está fazendo nada. Lembra? Há pouco tempo saiu até em novela. O sangue tem poder. Jesus tem poder. Não significa nada, irmão, se não tiver consciente e não tiver no coração. Observe o que Paulo fala lá em Romanos 10. Ao confessar Jesus como Senhor com a boca, é preciso crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos com o seu coração. O que significa isso? Uma vida, a gente viu isso, de confissão. Não é uma confissão uma vez. Eu confessei Jesus como Senhor. Não, uma confissão constante, diariamente. Você veio aqui, confessou Jesus como Senhor e Salvador, saiu e confessa que o seu coração pecaminoso, que o mundo, que as suas concupiscências, que o próprio diabo também é Senhor. Não adianta nada. É uma confissão constante da sua vida. É uma obediência constante e não apenas uma oração mágica. Agora, a aplicação desses títulos de Jesus para a nossa vida deve ficar evidente. Meus irmãos, ser salvo vai além de crer. Crer é a entrada. Ser salvo inclui obediência ao Senhor. Porque crer, meus irmãos, a palavra de Deus diz que até o diabo crê. Até os demônios creem e tremem. E nós muitas vezes dizemos que cremos, mas não trememos. Nosso Senhor não pode ser dividido. Ele não pode ser o Salvador de alguém que ele não seja Senhor. Compreenderam isso? Ele não veio apenas nos salvar do inferno. Ele não veio perdoar pecados. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Ele veio para limpar o pecado, para excluir da nossa vida o pecado. Não perdoar o nosso pecado e nós continuarmos vivendo. Ele nos fez nova criatura. Ele veio perdoar nós, pecadores. Deu a si mesmo para purificar um povo especial, zeloso de boas obras, e reconciliar esse povo com o Pai. Veja, nós fomos eleitos para a santidade, diz a palavra de Deus. Nós fomos predestinados para sermos feitos à imagem de Jesus Cristo.
Fomos chamados eficazmente para santificação. Meus irmãos, salvação anda de mãos dadas com a santidade, que é obediência ao nosso Senhor. Ou obedecemos ao Senhor Jesus como seus servos, ou nós o estaremos negando com os nossos atos, com os nossos desejos e com os nossos pensamentos. A nossa desobediência pode declarar continuadamente que Ele não é o nosso Senhor, ainda que nós o confessemos com os nossos lábios. Uma pessoa que só fala flatus voices. Em segundo lugar, Paulo recebeu graça e apostolado para trazer as pessoas para a obediência da fé. Vamos ver isso aqui. Graça refere-se primeiro à salvação do apóstolo e depois à sua capacitação em poder. Afinal, tudo que nós recebemos, toda boa dádiva, vem do alto e tudo nós recebemos por graça, sem merecimento. Em Paulo, essa graça se demonstrava em ser escravo comprado por Cristo e ser apóstolo chamado. Veja, assim como ele, nós também fomos comprados e também somos escravos, servos de Cristo, ou ao menos deveríamos ser. E se você não é, agora fecha o seu olhinho, curva a sua cabecinha e diga: Senhor, me perdoa, eu quero ser seu escravo. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Mas nós também recebemos uma missão, obviamente não apostólica, mas recebemos a missão de fazer discípulos, ensinando tudo aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos e eles registraram nas Sagradas Escrituras, ou por apóstolos ou por pessoas próximas aos apóstolos. Dito diferente, a igreja de Jesus, ela está fundamentada sobre a base da autoridade apostólica para exercer o seu chamado de proclamar o nome de Cristo. Chamado de trazer as pessoas para a obediência da fé, ensinando-as a guardar, ou seja, obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordenou. Lembra da grande comissão? Não é só proclamar, é ensinar a guardar, a obedecer tudo que foi proclamado. Agora veja, Paulo não está dizendo aqui obediência à fé. Ele está dizendo obediência da fé. Qual a diferença, pastor? Meio como você é chato com esses negócios. Vamos lá. Obediência à fé seria simplesmente obediência a um corpo de doutrinas. E a palavra de Deus fala sobre a obediência à fé. Obediência à doutrina. Negaram a fé que eles tinham, negaram a doutrina que eles tinham. Não seguem a nossa fé, não seguem o nosso corpo de doutrina, quando a palavra de Deus diz dessa maneira. Mas aqui, no texto, é obediência da fé. E essa obediência da fé significa obediência não a um corpo de doutrinas, mas à palavra de Deus. Romanos 10:16, Paulo escreve assim: nem todos obedecem ao Evangelho. Ou seja, obedecer ao Evangelho significa crer no Evangelho. Quem creu em nossa pregação? Obedecer ao Evangelho significa crer nele, no Evangelho, e aceitar esse Evangelho, e se submeter a esse Evangelho, diz o Lloyd Jones. Note que Paulo, ele escreveu nos versículos 16 e 17 o seguinte: que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Notem, viverá pela fé. Você vive uma vez só? Ou você vive continuadamente? Como ele mesmo diz, de fé em fé. Fé, aqui é a obediência da fé. A salvação não é, portanto, por meio de obras. A salvação não é, portanto, pela sua justiça própria. Mas a salvação, que é por graça, exige a obediência da fé. Observe o seguinte, vamos lá no capítulo 10 de novo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Lloyd Jones ele afirma que o homem ele está integralmente nisso, porquanto o coração, como é a expressão empregada aqui, e como geralmente é empregada em todas as escrituras, não se refere somente às emoções. Essa ideia de que o coração se refere às emoções é uma ideia nova e ocidental. Ela não é a ideia hebraica sobre coração. Tá? Lá refletia o centro da personalidade da pessoa, o todo da pessoa. Compreendem isso? Crer com o coração não é simplesmente um sentimentozinho, é a tua integridade, a tua personalidade. Quando alguém crê, declara Paulo, crê então com a totalidade da sua personalidade e confessa isso com a sua boca. Confessa que o seu homem inteiro está envolvido na crença, na fé em Cristo Jesus. Repito, você não será salvo se apenas disser que crer no Senhor Jesus Cristo. A personalidade inteira da pessoa deve estar envolvida. Aí nós entramos quase num terreno de cosmovisão. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, tudo que você vai desejar, tudo que você vai deixar de fazer está envolvido. Vamos ilustrar isso aqui para ficar mais claro. Jesus ele propôs uma parábola lá em Mateus 21 e ele diz o seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou então ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus pergunta. Nós sabemos a resposta. Foi o primeiro. Mas hoje a gente está questionador aqui. Nós temos que saber então por que ele fez a vontade do pai. Sabemos que foi ele, mas por que ele fez a vontade do pai? O que diz que ele fez a vontade do pai? Isso é muito importante. Não foi simplesmente porque ele disse que se arrependeu. Não foi simplesmente porque ele se retratou. Não foi simplesmente que ele disse que se arrependeu e que agora ia trabalhar, mas o arrependimento trouxe luz a uma ação obediente. Depois mudou de ideia e foi. Isso é maravilhoso. São detalhes que nós temos que entender. É verdade ainda o que Jesus disse. É verdade a toda a igreja. Nós padecemos por falta de conhecimento. Nós passamos pelos textos como se não fosse nada, como se fosse uma sopa de letrinhas. Nós não saboreamos cada palavra da Bíblia Sagrada. O crente não é alguém que apenas chorou pelos seus pecados, que disse crer. Não! O crente é alguém que se arrepende e vai. Alguém que passa a obedecer. Por quê? Porque sem obediência não há verdadeiro arrependimento. Por mais que você chore. Crer no Senhor Jesus não é, portanto, apenas uma declaração de fé, mas uma rendição de todo o nosso ser, morrendo para nós mesmos e vivendo para obedecer a Jesus como nosso Senhor. Peço ajuda aqui do Augusto dos Nicodemos, que diz o seguinte: fé é obedecer ao que Cristo ordena, e não apenas uma aquiescência, uma anuência intelectual, é uma inclinação, é um compromisso da nossa vontade em relação àquele a quem nós dizemos crer. Por isso, Paulo fala da obediência da fé. Creiam em Cristo e andem nos caminhos dele. Obediência da fé. Irmãos, infelizmente, aquilo que se chama de evangelização hoje não fala mais em arrepender-se. O que nós ouvimos, que eles chamam de evangelização, que não é evangelização, é o seguinte: venha ser salvo. Ou então, venha ser próspero. Dá para piorar, venha ser um vencedor. Mas, irmãos, isso não é evangelho.
Isso qualquer coach faz. Isso qualquer livro de autoajuda te coloca para cima. Isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque esse viverá pela fé. Viverá. Entenderam? Viverá. Deus salva por meio da fé em Jesus Cristo. Quem? Pecadores arrependidos. E o que faz pecadores arrependidos? Eles se arrependem e vão, se arrependem e obedecem. Eles estão arrependidos do quê, meus irmãos? Do pecado. E o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. É a recusa em obedecer à voz de Deus. E se isso é pecado, e Jesus Cristo perdoa o pecador, livrando ele do pecado, o que esse pecador liberto faz agora? Obedece, vai e obedece. É isso que Paulo está dizendo, que o Evangelho nos chama à obediência da fé. Nós devemos perguntar, então, quando que inicia essa obediência? Inicia quando nós passamos a obedecer a primeira ordem. Qual foi a primeira ordem que Pedro, João Batista e o próprio Senhor Jesus Cristo deram quando pregaram o Evangelho? Arrependam-se. Arrependam-se. Não ficou só neles. Paulo pregou o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Essa é uma ordem. Se arrepender é uma ordem, tem uma outra ordem aqui. Porque se a pregação do Evangelho é se arrepender e crer, o Evangelho se constitui, a verdadeira pregação do Evangelho, numa ordem de Deus. E crer em Jesus Cristo é uma ordem de Deus. E aquele que não crê em Jesus Cristo, eu acho que ele está desobedecendo a Deus. E aquele que crê está obedecendo a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você não deu uma chance para Jesus. Que você não abriu o seu coração dando uma chance para Jesus. Mas que você obedeceu a Deus crendo em Jesus. Olha a diferença. Nós devemos nos arrepender de desobedecer, crer e passar a obedecer continuando a crer. Note, eu não estou dizendo que é a obediência que salva. Por favor, não saia daqui dizendo, o pastor falou que a obediência salva. Não, mas o que eu estou dizendo é que o salvo obedece. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Crer no Evangelho é crer na boa nova que Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores. Jesus, ele diz o seguinte: a obra de Deus é esta. Às vezes as pessoas dizem, eu quero fazer a obra de Deus. Tá, vamos começar aqui. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Que creais no Filho de Deus que foi enviado pelo Pai. Mais à frente, o apóstolo João, ele escreveu o seguinte: porque guardamos. O que é guardar? Botar na gaveta? Não, obedecer. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que lhe é agradável, não o que me é agradável, mas o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do Filho, do seu Filho Jesus Cristo, e, olha a outra ordem, nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. A fé verdadeira, ela sempre conduz à obediência verdadeira. Nós cremos para obedecer. Eu já citei aqui desse púlpito, Bonhoeffer, que ele diz o seguinte: só o crente obedece, e só o que obedece crê, ou só o que obedece é crente. Só o crente pode obedecer, é o que ele está dizendo. É o que Paulo diz, é o que a Escritura diz. Porque o ímpio não pode obedecer. Só o crente pode obedecer. E a primeira obediência é crer.
Então só o crente que creu pode obedecer. Mas só é crente o que obedece. Isso é maravilhoso. Paulo usa suas expressões, meus irmãos, como eu falei no início, de maneira friamente calculada. Ele não joga palavras ao vento. Ele não faz como nós que gastamos palavras. Crer e ser salvo envolve a obediência da fé. O Evangelho é, então, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê prova a sua fé pela obediência, porque o domínio de um Senhor e a obediência a Ele são coisas correlatas, são coisas que andam juntas e inseparáveis. O ato de fé é submissão a Deus. Assim, o Hernandes Dias Lopes diz algo muito bacana para sintetizar essa parte. Ele diz: a causa da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. E a evidência da salvação é a obediência. Sem obediência não houve salvação. Vamos aplicar isso aqui, aí eu vou pedir ajuda a outro conhecido nosso que é o Nicodemos. Ele diz o seguinte: o Evangelho é poderoso para nos perdoar, mas também para nos transformar. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, que nós devemos obedecer, ela perdoa o pecador, anulando os seus pecados, mas ela também nos transforma. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Talvez você esteja sobrecarregado pela culpa do pecado, mas eis a boa notícia do Evangelho. Deus já enviou alguém para pagar pela sua culpa e remir todos os seus pecados. Alguém em quem você pode ter vida eterna, pode ter graça e pode ter paz. Esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dentre os mortos e que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nosso Senhor. Em terceiro lugar, o Evangelho fala sobre trazermos para a obediência da fé todas as nações. O Evangelho, parece que eu estou pregando até esse verso hoje. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora observe, primeiro do judeu e também do grego. O grego entenda-se como os gentios. Em Atos 17, Paulo diz assim, também já falei essa manhã desse verso. Deus agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A obediência da fé, meus irmãos, então exige arrependimento. E essa é a mensagem para a salvação de todas as nações. Não muda de uma nação para outra. Não exclui uma nação da outra. Talvez a sua tradução na Bíblia esteja assim, entre todos os gentios. Não está errado no grego essa tradução entre todos os gentios. Mas o contexto proíbe essa tradução. Por que eu digo isso? Porque nós vimos que a igreja de Roma, ela era constituída por judeus e gentios. Então não faria sentido de ele dizer entre todos os gentios. Porque haviam judeus ali também. Então a tradução correta e como nós devemos ler é entre todas as nações. A proclamação do Evangelho é universal em seu alcance. Pessoas de todas as nações precisam ouvir o Evangelho. Por quê? Porque todos caíram, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Judeus e gregos, samaritanos e gentios, blumenauenses e indaialenses, toda língua, todo povo, toda raça ou nação, inclusive nós. O apóstolo dos gentios, ele relembra as promessas do Antigo Testamento. O povo judeu é que ficou bitolado, como a igreja hoje fica bitolada, e fica olhando só para o próprio umbigo. Porque as promessas do Antigo Testamento diziam respeito a todas as nações. A Bíblia de verdade, como revelação, ela tem lá, claro,
Gênesis 3, a promessa do pacto, eu não estou desmentindo isso, mas do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis é a história do mundo, a revelação da salvação, ela começa, a escolha, ela começa lá em Gênesis 12, e em Gênesis 12, Deus está falando e chamando Abraão para ele ser bênção em todas as nações. Isso não é algo novo, é lá atrás. Não é algo que só o Evangelho trouxe, mas é algo que o judeu, mais uma vez, não compreendeu. E nós não podemos jogar pedra porque nós também não compreendemos as coisas. O Rei dos Reis, ele será reconhecido por pessoas de todos os povos. Paulo, os apóstolos e certamente nós como igreja, nós devemos promover a obediência da fé entre todas as nações. O Evangelho, meus irmãos, deve ser levado a todos, a todas as pessoas. Nós já paramos para pensar, e nós já paramos principalmente para agradecer o quanto nós fomos agraciados. Você já parou e agradeceu isso? Senhor, obrigado, porque o Evangelho chegou na minha nação. E não só na minha nação, mas chegou na minha cidade. E não só na minha cidade, mas chegou na minha casa. E não só na minha casa, mas chegou, entrou e se apropriou do meu coração. Nós fomos incluídos imerecidamente no pacto, na aliança de Deus. Nós fomos alcançados, irmãos, enquanto várias nações não foram alcançadas e essas nações se extinguiram. Não existem mais. Você já parou para pensar nisso? Mas Deus foi misericordioso e fez com que nos alcançasse. Milhões, bilhões de pessoas ainda no mundo não conhecem a fé cristã. Mas nós fomos agraciados. Fomos alcançados. Como quando cremos no Evangelho, e cremos que o Evangelho promove a obediência da fé entre todas as nações, nós entramos numa via de mão dupla. Não é uma via de uma mão só, mas é de mão dupla. Gratidão e obediência. E aí vem a pergunta, nós temos sido gratos por isso? Nós somos bons para pedir, mas você já acordou de manhã e agradeceu a Deus pela sua salvação? E em questão de obediência, não só obedecer aos mandamentos, mas entre os mandamentos está o mandamento da evangelização. Temos feito a nossa parte para que o Evangelho chegue às outras pessoas? Ao menos nós temos orado pela salvação dos eleitos dentre todos os povos? Ao menos orado. Veja, aí as pessoas dizem o seguinte... o calvinismo é antibíblico porque ele não se preocupa em evangelizar, porque as pessoas são eleitas e vão ser salvas. Besteira. Como que as pessoas são salvas? Como é que Deus ordenou que elas fossem salvas? Qual é o meio de graça? Pregação do Evangelho. E nós somos ordenados a pregar o Evangelho. Agora inverta isso. Olha que maravilhoso que é as doutrinas da graça, as doutrinas reformadas, as doutrinas calvinistas. Elas nos dão certeza bíblica de que a nossa pregação sempre vai ser proveitosa, sempre vai ser o perfume de Cristo, que nós vamos pregar o Evangelho e as pessoas vão crer por obra do Espírito Santo de Deus e não pela nossa eficácia em apresentar argumentos. E olha só mais que bacana, mesmo aqueles que não creem, nós sabemos que o bom perfume de Cristo continua no cheiro de morte daqueles que se perdem. Isso é um incentivo para pregar. Em quarto e último lugar, vamos ver o tema da pregação. O fim do Evangelho é trazer para a obediência da fé todas as nações. Para quê? Para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome, meus irmãos, pode ser traduzido como por amor do seu nome. E essa é a razão, pela glória do seu nome, pelo amor do seu nome, a razão apresentada para o trabalho missionário do apóstolo. Eu estou indo a Roma e estou indo a todas as nações. Fui chamado apóstolo para pregar o nome de Jesus Cristo como salvação para a glória do seu nome. Essa é a razão.
Olha que bacana. Certamente haviam outras razões subordinadas a essa. Razões e consequências. Quando você vai pregar o evangelho, você tem naturalmente consequências. Mas é preocupante como a igreja atual, a igreja dos nossos dias, ela coloca o foco nas consequências. Ela esquece a causa primeira. E o foco fica nas consequências. Desprezam a grande causa pelas consequências. Talvez você já tenha ouvido coisas do tipo assim: nós queremos esvaziar o inferno. Ou a contrapartida dessa: nós queremos encher o céu. Uma contrapartida mais mesquinha, mas também muito falada: nós queremos encher as igrejas. E leia-se, queremos encher a nossa igreja. Ou então, nós queremos derrotar Satanás, pisar na cabeça do inimigo. Olha como nós somos. Mas observe, essa é a razão de muitas pessoas pregar o evangelho. Encher o céu, esvaziar o inferno. Mas, Paulo, por que ele estava levando o evangelho? Para a glória do nome de Jesus Cristo. Pelo amor ao seu nome. Essa é a causa, essa é a razão primeira. Paulo trabalha para que o nome de Cristo fosse glorificado. Nós, meus irmãos, devemos obedecer para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus. Mas alguém pode perguntar assim: mas o evangelho não é a boa nova de salvação? Tudo bem, vamos lá, vamos argumentar. Salvação do quê? Ou salvação para quê? Essas são perguntas importantes. Eu já tive essa experiência. Você pode fazer, pergunta para alguém o seguinte: por que Deus salva os homens? A maioria vai dizer o seguinte: porque Ele os amou. O amor de Deus. Está errado? Não está errado. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Não está errado. Deus é amor. Mas essa, meus irmãos, não é a causa primeira. Nós devemos perguntar por que Ele amou, que foi a pergunta que nós fizemos lá no início. E a causa primeira é a glória do seu santo e maravilhoso nome. Essa é a causa do seu amor, a glória do seu nome. Irmãos, essa é a causa da própria criação, porque Deus criou o mundo para a glória do seu nome, porque Deus quis glorificar o seu nome. Isso é maravilhoso. Um teólogo, inspirado grandemente pelo puritano Jonathan Edwards, e inspirado também pelo John Piper, pastor contemporâneo, o Joey Rigney. Você não vai lembrar o nome dele, não interessa o nome dele, mas preste atenção no que ele diz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo amam tanto a plenitude da sua vida compartilhada entre a Trindade, que consideraram adequado e correto que esse conhecimento, esse amor, esse conhecimento que o Pai tem do Filho, o Filho tem do Espírito, o Espírito tem do Pai e do Filho. Que esse conhecimento e esse amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Espírito, o Espírito tem pelo Pai e pelo Filho. Eu talvez confundi algum aqui no meio. Esse amor, essa alegria, a alegria que o Pai tem no Filho e que o Filho tem no Espírito e que o Espírito tem no Pai e no Filho. Adequado e correto que esse conhecimento, esse amor e essa alegria gloriosos transbordem. Assim a Trindade cria o mundo para conter esse transbordamento. Eles criam recipientes para receber a plenitude da sua alegria divina. As
pessoas ficam, não sei por que eu nasci. Não sei por que Deus fez o mundo. Não sei por que... Para a glória de Deus. Para que nós pudéssemos ver. Nós não vamos até Deus. Deus vem até nós. Ele que se revela. Por isso que Paulo vai falar, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que a criação revela a glória de Deus e os homens são culpados por não glorificá-lo por ela. Deus, na criação, e na feitura do homem, revela a sua glória, para que nós possamos ver e compreender, e nos alegrar e nos regozijar. E Ele nos salva por isso. A mensagem, senhores, isso é tanto verdadeiro, complementando, sobre a criação, quanto a nova criação, que é a redenção. Então, a mensagem do Evangelho, ela deve ser proclamada sobretudo para a glória do seu santo nome, por amor e para a glória do segundo Adão. Jesus Cristo é o centro, o conteúdo, a essência do Evangelho. Note, eu não estou negando que nós pregamos para salvar os homens. Não estou negando que nós pregamos para libertar os homens do seu pecado. Também não estou negando que em Cristo nós encontramos paz com Deus, encontramos alegria de uma maneira inexplicável. Mas o que eu estou afirmando é que, segundo o próprio apóstolo, a primeira razão para que nós preguemos e para que nós cremos é a glória do nome de Deus. O Evangelho de Deus é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E por meio dele, Paulo recebeu graça e apostolado, e nós, irmãos, graça e comissionamento para a proclamação, a fim de trazermos para a obediência da fé todas as nações para a glória do seu nome. Os homens são salvos dos seus pecados para a glória do nome do Senhor. John Stott, ele escreve o seguinte: porque Paulo desejava levar as nações à obediência da fé. Era para honrar e glorificar o nome de Cristo, a quem Deus exaltou à mais alta posição, dando-lhe o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ora, se Deus deseja que todo joelho se dobre a Jesus e toda língua confesse o seu nome, esse também deve ser o nosso desejo. É por amor a Cristo que nós pregamos. É por amor a Cristo que nós promovemos a obediência da fé. Um teólogo reformado diz o seguinte: o que mais importa na promoção do Evangelho não é o benefício das nações. Olha que palavra cheia de graça, mas dura. O que mais importa na promoção do Evangelho não é o benefício das nações, e sim a honra e a glória de Cristo. E os embaixadores de Cristo precisam ter o seu próprio alvo a promover o Evangelho, orientado por essa preocupação suprema, que é antecedente e objetiva, ou seja, é o próprio desígnio de Deus. Para Paulo, a evangelização é cristocêntrica. Isso deveria ser óbvio. Acima de tudo, visava a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um antigo homem de Deus do passado, ele escreve algo muito verdadeiro até os dias de hoje. Ele diz assim: os homens têm muita má vontade quanto a admitir que Deus deve ter alguma finalidade com respeito a eles, que seja maior do que a sua felicidade. Não é verdade? Não, eu fui salvo porque Deus me amou. Eu fui salvo para ser feliz. Eu fui salvo porque... O homem tem uma dificuldade de crer, de aceitar que Deus tem uma finalidade a respeito deles maior do que a felicidade deles. Por conta disso, é que nós vemos as pessoas se apegando primariamente no amor de Deus. Sabe, a igreja que só fala amor, transformam Jesus quase que num hippie que ama todo mundo e bate palma pro sol e quer abraçar todo mundo. Ou então, se agarram no poder da decisão humana. Eu escolhi Jesus há 20 anos e jamais me arrependi. Puxa, que bom, querido.
bom para você. Em resposta a isso, os nossos catecismos, nossos símbolos de fé reformados, eles iniciam com a primeira pergunta dizendo que a finalidade do homem é glorificar a Deus. E depois de glorificar a Deus, alegrar-se em Deus. E depois de alegrar-se em Deus, plena e eternamente, porque nós esperamos a ressurreição. Somos admoestados, portanto, meus irmãos, todos nós, sobre a nossa forma individualista e egoísta de viver o cristianismo. Nós estamos numa pandemia mundial do vírus chinês? Não, irmão. Nós estamos numa pandemia mundial de pecado, que foi iniciado lá atrás na queda. E nós, diante dessa pandemia, nós nos agarramos à cura, nós nos agarramos a Cristo e nós nos escondemos em nossas casas ou em nossas igrejas, ignorando os demais eleitos que precisam ser alcançados pela proclamação do Evangelho. E quem vai pregar? Como crerão se não há quem pregue? Ignorando que o Senhor quer que o seu nome seja glorificado em todo o mundo, por todo tipo de gente, inclusive pelo nosso amigo, inclusive pelo nosso parente, inclusive pelo nosso vizinho. Infelizmente, nós não demonstramos real zelo pelo nome do Senhor. Nós não nos preocupamos com as pessoas em nossa cidade e com as pessoas no mundo que não conhecem o seu nome, porque nós não amamos o seu nome. Veja, o amor ao nome tem que estar antes do amor a essas pessoas. Entenderam a mecânica? Eu não prego porque eu amo as pessoas e não quero que elas vão para o inferno. Sim, eu amo as pessoas e não quero que elas vão para o inferno. Mas eu prego primeiramente porque eu amo ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que essas pessoas também amem esse nome, porque esse é o mandamento de Deus. E essa é a nossa principal finalidade. Nós não nos indignamos quando o nome de Cristo é blasfemado. Nós não temos vivido de maneira que as pessoas, olhando para nós, glorifiquem o seu santo nome. Observem que se pregarmos a obediência da fé para a glória do seu nome, isso tem implicações diretas na forma que nós cremos e que nós obedecemos. Devemos crer para a glória do nome de Cristo. Não vamos a Cristo pelo que Ele pode fazer. Nós não vamos a Cristo esperando que Ele faça alguma coisa. Um grande homem de Deus, ele fez uma observação muito importante. As boas novas não são a respeito de alguma coisa que pode acontecer conosco. As boas novas de Deus, elas vão alcançar-nos, transformando as nossas vidas e esperanças de maneira ímpar. As boas novas que Paulo anuncia são, antes de tudo, boas novas sobre algo que já aconteceu. São a respeito do que Deus já realizou em Jesus, o Messias, o verdadeiro Rei de Israel, o verdadeiro Senhor do mundo. Nicodemos diz que a boa notícia é essa: Deus cumpriu as promessas em Cristo Jesus e agora está, pela pregação da palavra, chamando quem? O seu povo para o seu louvor. Que privilégio fazer parte desse povo. Pregamos e vamos a Jesus Cristo por causa daquilo que Ele já fez, porque Ele já nasceu, porque Ele já morreu, porque Ele já ressuscitou, porque Ele já está entronizado. Por causa disso nós devemos crer, nos arrepender e obedecer. Pregamos a obediência da fé para a glória do seu nome. Não crer no Senhor Jesus Cristo é negar-se a glorificá-lo, e essa é a essência do pecado, escreve Lloyd Jones. Por certo, vocês se lembram de como o nosso Senhor o expressa. Falando acerca da vinda do Espírito Santo, Jesus diz o seguinte: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok, do pecado, porque não creem em mim. Essa é a essência do pecado. Não crer no Filho de Deus é negar-se a glorificá-lo. Entendemos ser pecadores
porque o rejeitamos antes. E entendemos que somos salvos porque agora nós cremos e obedecemos a ordem de crer e obedecer. O Pai enviou o Filho para que nós nos arrependamos. Creiamos então no nome do seu Filho unigênito, para a glória do seu santo nome. Eu encerro com Spurgeon, que diz o seguinte: Cristo deve estar sempre em primeiro plano em nossos sermões. Os nossos sermões devem conduzir as pessoas a Ele, ou farão mais mal do que bem. Que o Espírito Santo sempre conduza cada um de nós a Cristo, assim como os eleitos de todas as nações, para a obediência da fé, para a glória do seu santo nome. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração.